Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o professor André Paiva, da Diretoria de Ensino, e a gente vai conversar aqui um pouco sobre o calendário acadêmico 2021 para os cursos semestrais, ou seja, para os cursos técnicos subsequentes e para os cursos de graduação. Essa proposta de trabalho ela começa ao final de agosto, dentro da Diretoria de Ensino, a gente depois envolve a direção geral, envolve os coordenadores de curso, onde nós tivemos aqui diversos encontros com esse tema de planejamento 2021. Passamos a nossa proposta para avaliação da Pró-Reitoria de Ensino e agora a gente está nessa fase de divulgação e consulta pública à nossa comunidade acadêmica. Quando a gente iniciou os trabalhos de planejamento para 2021, ao final de agosto, a gente não tinha ainda nenhum tipo de normativa que desse indícios do que poderia ser feito em 2021. Tá? Então a gente poderia ter essas três possibilidades: ensino não presencial, ensino híbrido e ensino presencial. Com o andamento dos trabalhos e a evolução das notícias, a gente descartou o planejamento de um semestre letivo totalmente presencial. Tá? E a gente começou a trabalhar nessas duas possibilidades, que seriam o ensino não presencial e o ensino híbrido. Tá? Ensino híbrido, lembrando esse, que é definido lá na primeira parte do material de divulgação, onde que a gente está conceituando o que a gente está chamando de ensino híbrido. Então, a partir dessas duas variações, a gente construiu dois modelos de oferta de disciplina e dois modelos de calendário para ser divulgado à comunidade acadêmica agora. Então, a gente tem um modelo semestral, de disciplina semestral, totalmente NP, que é o que está acontecendo agora, é o que acontece nessa etapa que a gente está vivendo. E a gente construiu um segundo modelo, que é um modelo bimestral, onde que a gente envolve uma possibilidade de ensino híbrido. Tá? Lá no material que a gente construiu, onde que a gente mostra a construção de um período letivo, foi explicado que a gente precisa mais ou menos 16 semanas para construir um período letivo. Então, se a gente vai optar por algo NP ou algo híbrido, a gente tem que tomar essa decisão com bastante antecedência. Tá? Então, como forma de planejamento, a gente está construindo uma possibilidade de um bimestre híbrido, mas não necessariamente ele vai acontecer, vai depender das condicionantes da época. Tá? Então vamos entrar aqui agora, pessoal, no modelo de calendário acadêmico semestral, utilizando totalmente NP, disciplinas ofertadas em NP. Tá? Então está aqui o nosso calendário, a volta às aulas, o início das aulas em 2021, ele começa aqui no dia 18 de janeiro. Nós temos à disposição desse semestre letivo aqui 18 semanas letivas. Aqui eu chamo a atenção que nós não utilizamos o conceito de dia letivo, mas sim semana letiva, ou seja, o professor planejaria o conteúdo dele, tá? As atividades, em um período de 18 semanas letivas. Uma semana de recuperação aqui ao final de maio e uma etapa de 3 semanas de férias. Tá? No ano de 2021, nós teremos o nosso período de férias dividido em 3 etapas. Tá? A gente precisa de um mínimo de 3 semanas aqui, porque o registro acadêmico, a Secretaria de Curso Superior, precisa de 3 semanas para ela, juntamente com a CGTI, fechar os resultados do período letivo anterior e elaborar o sistema de matrícula para o período letivo subsequente. Então a gente precisa de 3 semanas no mínimo para fazer esse trabalho. Então a gente colocou aqui as 3 semanas. Nós temos aqui em junho o início do primeiro semestre letivo de 2021. É o semestre letivo que a gente recebe os ingressantes, tá? E aí esse semestre letivo ele tem continuidade aqui. Tem 17 semanas letivas, tá? Uma semana de recuperação aqui em outubro. E aí nós temos o segundo semestre letivo 2021 se iniciando aqui no meio de novembro. Tá? Nós temos aqui 5 semanas letivas para esse segundo semestre letivo e a gente tem mais ou menos, seriam jogadas para 2022, aproximadamente 12 semanas letivas para a gente finalizar o ano letivo de 2021. Tá? Esse aqui é o modelo de calendário semestral, tá? Totalmente ANP. O que a gente vai conversar agora é sobre o calendário acadêmico 2021 no modelo bimestral. Esse é um modelo que a gente está colocando mais energia nele. É um modelo onde a direção geral, é uma proposta de trabalho preferencial pela diretoria de ensino, pela direção geral e pelos coordenadores de curso, ok? Então a gente vai dar uma olhada aqui
no primeiro semestre do ano civil. Nós temos o bimestre começando aqui em janeiro. As datas são as mesmas, tá? A duração das férias aqui, né? O início e o término das férias de todas as etapas são as mesmas. Isso é essencial porque a CGP tem que iniciar um processo de marcação de férias com antecedência de docentes e técnicos administrativos. Então a gente elaborou o calendário com as férias fixas já, tá? Então a gente tem aqui, pessoal, nesse verde claro, o primeiro bimestre, tá bom? E nesse bimestre ele é totalmente ENP, só disciplinas que sejam possíveis de ser ministrado em ENP. Nós temos 9 semanas letivas para ele acontecer, uma semana de recuperação. Aqui no verdinho escuro, a gente tem o início do segundo bimestre letivo, tá? Aqui é o final de março, 29 de março, né? Início de abril. Nós temos 8 semanas letivas para esse segundo bimestre e uma semana de recuperação, tá bom? Entre o período de férias, e a gente tem aqui em junho o início do próximo semestre letivo. E aqui no segundo semestre, ele é muito parecido com o do calendário anterior, é onde a gente tem a disposição aqui das semanas letivas, as férias em outubro e as férias em novembro, e o reinício das atividades aqui no meio de novembro, tá? A gente colocou aqui esse esquema na forma de semestre letivo, mas na verdade, durante o processo é que vai haver a decisão, avaliando o momento, se aqui será aplicado o conceito de semestre ou se novamente será aplicado o conceito de bimestre. E aí isso será avaliado no próximo ano, bom? E aí, é lógico que isso é uma novidade, né? A gente dividir um semestre em 2 bimestres, isso não acontece aqui no Campus Bambuí, mas qual que é a ideia aqui, né? A ideia é a gente pegar um período letivo, aqui eu peguei um período letivo de exemplo, e o coordenador do curso, né, ele já fez um trabalho de segmentação desse período letivo naquilo que seria passível de CNP, alocado no primeiro bimestre, e aquilo que é passível de ser ensino híbrido, colocado no segundo bimestre, tá? Essa segmentação ela tem a primeira validação dos coordenadores e vai ter um momento que os professores vão validar essa informação, tá bom? Lembrando que, por exemplo, há cursos que você tem um semestre letivo, um período letivo, que são totalmente de disciplinas teóricas, né? Que tem mais facilidade ou menos dificuldade de ser levado para o NP. Então, nesse caso, o critério que o coordenador de curso está utilizando para segmentar em NP em primeiro bimestre, segundo bimestre, é uma questão pedagógica, dele balancear as disciplinas de forma que fica menos desafiador, né, menos complexo para o estudante, né? Coloca um grupo lá de 3 disciplinas no primeiro bimestre e 3 no segundo. Então esse é um outro critério de divisão dessas disciplinas. A ideia é balancear os 2 bimestres, dando preferência para o segundo bimestre de disciplina de ensino híbrido, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Quais são as vantagens, né? O que levou a gente a pensar nesse modelo? O primeiro é o seguinte, a gente está postergando para março uma possibilidade de atividade presencial no campus para os cursos semestrais. Então a gente está deixando a situação evoluir, a gente vê o que vai acontecer, né? Quem sabe há uma melhora ao início de um processo de imunização, não sei. Então a gente tem aqui um período que a gente vê o cenário evoluindo e a gente joga essa possibilidade de ensino híbrido para finalzinho de março e ensino de abril. Então essa é uma vantagem. A outra vantagem é quando a gente analisa os cursos integrados e os cursos semestrais. Para os cursos semestrais, a atividade híbrida ela se daria, né, se houver possibilidade, ao final de março, início, né, e o mês de abril todo e o mês de maio. O curso integrado, os coordenadores de curso estão avaliando com os professores, vai começar nessa semana, né, a possibilidade de atividades híbridas, né, e a quantidade dessas atividades híbridas. Então, eles estão nessa fase de planejamento também. E se houver essas atividades híbridas no campus, ela será em janeiro, fevereiro e março, ou seja, não haverá uma coincidência aqui, um encontro desses estudantes. A gente está trabalhando para que a visita, né,
que a atividade dentro do campus ela seja revezada entre os cursos integrados, os cursos anuais e os cursos semestrais. Então essa é uma das outras vantagens. Como desvantagem, a gente entende que a necessidade de uma adaptação por parte do docente e discente, tanto na construção do material, no planejamento das atividades, tá? Na maior intensidade que tem por parte do estudante, haja visto que você está quase que dobrando a quantidade de atividade letiva de cada disciplina, né? Então vai ter essa adaptação. E a gente tem uma dificuldade mais pontual para as disciplinas que têm uma carga horária mais elevada, tá? Então a gente está trabalhando isso com os coordenadores de curso de forma pontual em possíveis soluções para esse problema, ok? E aí, pessoal, qual que é a situação atual, então, né? A gente está aqui nesse finalzinho de outubro produzindo esse material, então a gente fechou as demandas de disciplina com os coordenadores de curso. A gente vai ter aqui em novembro, né, no início de novembro, uma conversa com a comunidade acadêmica sobre o calendário acadêmico e sobre esse modelo de oferta de disciplina. A gente está iniciando também em novembro a distribuição de aula nos departamentos. Essa fase é onde que vai ser atribuído a disciplina ao professor e é onde o professor vai informar se a disciplina que ele ministra, que ele é responsável, se é uma disciplina que pode ser dada em NP ou se é uma disciplina que pode ser trabalhada no ensino híbrido, né? Ele vai classificar a disciplina dele. E a partir dessa classificação, ele também vai poder opinar se ele tem preferência, se a disciplina dele poderá ficar no primeiro bimestre ou no segundo bimestre. No caso, se ela for NP, né? Ele pode jogar para um para outro. Claro, sempre com diálogo com o coordenador do curso, para ver qual que é o melhor para a relação estudante-docente, certo? E a gente tem aqui em dezembro, a gente vai rodar o nosso horário acadêmico, vai criar os diários, a criação das salas virtuais e o início das matrículas, tá? A gente tem uma meta de que as salas virtuais estejam à disposição dos professores logo no início de dezembro, tá bom? É um cronograma de trabalho bastante apertado que a gente tem desde o final de agosto. A gente foi limitado pela publicação de normatização federal que veio só no início de outubro, que pôde dar para a gente certeza daquilo que a gente poderia fazer em 2021, tá? Tentei ser o mais objetivo possível aqui, pessoal, mas ao mesmo tempo trazendo as informações relevantes do calendário acadêmico, dos modelos de calendário acadêmico. Tá? Nós teremos momentos virtuais com os docentes, com os técnicos administrativos e com os estudantes, para a gente poder trabalhar nas dúvidas, nas sugestões e nos apontamentos que vocês tiverem. E situações, né, que vocês queiram colocar com maior urgência, né, de forma mais prática, vocês podem utilizar também o e-mail da diretoria de ensino para nos enviar as dúvidas e as sugestões sobre esses modelos de calendário acadêmico, ok? Um grande abraço a todos.